E assim, a gente poder. Qual que tem sido a nossa proposta aqui para você entender? A gente quer ter esse tempo para conversar com discípulos de Jesus em contextos totalmente diferentes. A gente já recebeu bastante pregador, bastante cantor, missionário nessa mesa aqui, mas a gente quer um outro tipo de missionário, que está num outro tipo de campo, né? E literalmente num outro tipo de campo. É o que. E pensar como é que a gente pode viver Cristo nesses ambientes. Mas eu queria começar que você já falasse para a gente como é que foi o seu encontro pessoal com Jesus. É o que eu sempre falo, né? Aproveitando, né, para falar de cada um na sua área, podendo estar evangelizando, podendo estar, né, falando de Jesus, né? Independente do trabalho que a gente esteja, a gente tem que estar pregando a palavra, tem que Exato. estar sendo um bom testemunho. Então, eu acredito muito nisso, é o que eu falo. Eu espero sempre fazer do meu campo, né, o campo, o meu púlpito, né? Eu falo isso porque é ali que as pessoas me veem, né? Ali que as pessoas têm um pouco, né, um pouco para me acompanhar, ver na televisão ali os 90 minutos, eu tento transmitir um pouco, né? Claro que é pouco para falar de Jesus, mas Uhum. eu tento fazer um pouco ali no campo para dar um outro testemunho e falar um pouco de Jesus. Então, eu comecei a frequentar a igreja, né, em 2018, eu frequentava, mas não estava vivendo, né, do evangelho, né? Eu ia no culto, para tu ver como eu não frequentava tanto. Teve um culto até que eu vim no culto, eu saí desse culto e fui direto para balada. Então eu Olha era um só. cara que estava vivendo no mundo, né? Uhum. E Mas por que você vinha? eu gostava, Você gostava do sabe? ambiente? Do Você gostava da ambiente, sentia um palavra? ambiente bom, do louvor também, né? Que eu gosto de música bastante. Então eu gostava da palavra. Então E isso me tinha, trazia e tinha para. uma galera que você conhecia que já era Sim, daqui? tinha Ah, tá. alguns amigos. Então isso me trazia para a igreja Uhum. também. Mas eu não estava vivendo da palavra, né? E aí veio 2018, foi um ano que Deus me abençoou muito, né? Que eu comecei a jogar profissionalmente como titular, Uhum. né? Eu comecei a ser titular do Fluminense, eu era o camisa 9, e ali eu comecei, né, um campeonato brasileiro onde eu estava sendo artilheiro, Que né, do legal. brasileiro com 10 gols. E eu novo, né, empolgado, vivendo. Tava com quantos anos? Eu tinha 20 anos, 20 anos. né? Então eu estava muito empolgado, né, sendo o nome mais falado assim do campeonato, do Fluminense e vivendo as coisas do mundo, né? Mas até que veio um momento que foi muito bom para mim, que veio a convocação para a seleção, que foi a primeira convocação do ciclo dessa Copa, né, de Uhum. 2022. E eu fui convocado, eu lembro que foi uma alegria muito grande. E até que uma semana antes dessa convocação, eu tive um jogo contra o Cruzeiro, onde eu tive a minha pior lesão, né, que eu rompi o ligamento do joelho. E uma semana antes de ir, eu lembro que eu Uma semana antes de ir de ir pro para a jogo. seleção. Já tinha sido Já tinha convocado, sido tava tudo convocado, tudo certo. certo. Era o último jogo. Ia jogar e ia viajar na segunda-feira. O jogo era no domingo, na segunda eu ia para a seleção. E eu lembro que ali o mundo desabou, E né? jogo contra o Botafogo. Não, contra o Cruzeiro. Cruzeiro, Contra o Cruzeiro, Cruzeiro. perdão. E ali o mundo desabou para mim, né? E eu só pensava, caramba, e a seleção, né? Sempre E sonhei, agora? primeira convocação, era a oportunidade da minha vida. E aí ali foi o momento onde eu mais busquei a Deus de verdade, sabe? Foi onde eu sempre aprendi muito na dor, né? Até minha conversão de fato, eu aprendia muito na dor, sabe? E é aquilo, né? Deus faz tudo por um propósito, né? Eu acredito que se... E durante esse período, né? Eu fiz o exame do joelho, que constatou o rompimento parcial do ligamento. Então ficou uma dúvida se eu ia operar, se eu ia precisar de cirurgia ou não, entendeu? E eu lembro que na segunda-feira chegou meu empresário lá em casa com um documento uma proposta do Real Madrid para mim. E imagina a minha cabeça na hora, né? Seleção Real Madrid, eu vendo tudo por água abaixo, né? Meu Deus. E eu lembro que ali foi uma busca que eu tratava, né, de 8 horas da manhã até as 11 da noite direto para recuperar Então meu não joelho. chegou a ser cirúrgico. Não, foi Foi cirúrgica, é cirúrgico? porque fiquei um mês assim tentando recuperar Sim. para tentar não precisar da Pra cirurgia, encurtar, né? Ah, tá. né? Entendeu? Mas Então, acabou sendo acabou cirúrgico. sendo. Eu fiz a cirurgia. E ali foi um momento que eu busquei a Deus de verdade, sabe? Porque foi muito mais pela necessidade, né? Vamos dizer assim, do que... Porque eu lembro que foi um momento muito, muito difícil para minha cabeça, assim, ver Real Madrid e seleção brasileira me indo embora, assim, né? A convocação eu já tinha perdido. E aí eu lembro que depois disso eu fui e me batizei. Esse foi o momento que eu me batizei nas águas, né? Infelizmente eu precisei da cirurgia e depois disso eu me batizei.
mas ali não foi a minha conversão de fato, né? Eu acredito que eu tive muitos, né, momentos em que estava buscando a Deus e depois me desviava, momentos que eu vivia num pecado, assim, até que veio 2021, que foi onde eu me converti, né, verdadeiramente, que, como eu falei, eu sempre aprendendo na dor, né? Eu tive um jogo contra o Botafogo em 2021, no início, e ali no primeiro lance, né, eu fui campeão brasileiro em 2020, né, onde mais uma vez acabei me empolgando, acabei saindo muito dos caminhos de Deus. E aí começou a temporada 2021, eu tive esse jogo contra o Botafogo, onde primeiro lance, eu nem tinha tocado na bola, né? 5 minutos de jogo, eu fui subir para cabecear, meu adutor abriu. E ali foi a primeira lesão na minha vida que eu agradeci, sabe? Eu falei, Deus, muito obrigado por essa lesão, porque eu senti que era Deus me chamando de volta, sabe? Eu senti que, a partir daquele dia ali, eu precisava tomar uma decisão de verdade, de fato, sabe? Eu lembro que eu cheguei em casa, eu falei, não, isso tudo é pelo que eu estou vivendo, sabe? Deus não queria me exaltar para eu estar vivendo as coisas do mundo, né? Ele queria uma vida constante com Ele, né? Diária com Ele. Então eu fiz 7 dias de jejum depois daquele jogo, só pedindo perdão a Deus, me arrependendo de todo o coração. Eu falei, Deus, eu não quero mais que nada mais faça sentido a não ser viver na Tua presença, sabe? Uau. A não ser viver nos Teus caminhos, porque Entendendo. as coisas do mundo, né, nos engana, né? Aquela mentira, né? Aquela felicidade mentirosa. E eu tava caindo, sempre, né, caindo nela. E naquele dia ali eu falei, Deus, eu não quero que as coisas do mundo façam mais sentido para mim, sabe? Então ali, de fato, eu comecei a viver o Evangelho. Porque o Evangelho, ele requer renúncia, né? Requer santidade, né? Buscar cada dia ser mais parecido com Jesus. Então, a partir daquele dia foi onde eu diariamente procurei ler a Bíblia diariamente, oração, né? Porque Deus, ele quer isso da gente, né? Mais intimidade. Quanto mais a gente busca, mais ele vai se revelando pra gente. Então, graças a Deus, eu de fato me converti, né? Foi muito na dor, né? Mas acredito que Deus, ele trabalha também, né, nesse momento para trazer a gente de volta, porque muitas vezes a gente não enxerga quando... Eu era muito assim, né? Quando eu fazia gol, eu começava a me empolgar, sabe? Eu acabava me empolgando. Aí vi um momento difícil, eu voltava para Deus. Então, é interessante essa sua definição de conversão, né? Porque o que eu percebo que acontece muito, e isso, você estamos falando de um jogador de futebol, mas eu vejo todo mundo vivendo isso. A gente tendo Deus como meio, né? Sim. Então, tipo assim, não, eu busco a Deus né? E aí você falou, nos Aí- momentos difíceis, eu recorro para Ele para conseguir... É aquilo, a gente busca os presentes do Pai, não a presença dele, né? Exato. E aí chega uma hora que quando eu coloco a mão nisso aqui, consegui, eu não preciso mais dele, né? E aí é o momento que você se afastava, É né? incrível como minha vida mudou bastante, né? Porque, né, nos momentos difíceis eu tinha paz, sabe? Eu sabia que Deus estava comigo. Não era aquele momento difícil que eu passava antes, caraca, e agora? O que vai acontecer? Sabe? Se eu tivesse ido pro real, com certeza eu não estaria vivendo o que eu estou vivendo em Cristo hoje, né? É que não adianta ganhar o mundo e perder a nossa alma. Então foi muito isso, né? Não, e o Evangelho nos faz fazer uma releitura de tudo, né? Porque hoje, né, com a cabeça que você tem, você até falou isso, né? Essa lesão foi ruim ou boa? Qual Né? lesão? Sim. A do Botafogo, por As exemplo, duas, ali. né? Pode As duas, ser. né? Com E aí você certeza. fala, foi ruim ou boa? Foi E muito aí, nas boa. óticas do Evangelho, né, você fala, cara, foi bom. Foi bom, com Foi o que me certeza. trouxe de volta, né? É. Aquilo que é o terror do jogador, Com né? certeza. Você fala, não, isso aqui foi bom, né? Então, o Evangelho faz a gente sair relendo todas as coisas, Sim. né? E isso é maravilhoso. E se converter é, de fato, isso, né? De colocar Deus no fim, né? Eu quero Ele. E acabou. E aí é muito doido porque, por exemplo, o futebol, a carreira, a profissão, a família, tudo, na verdade, aí sim vira meio que me leva para Deus. E até a dor, né? Sim. Tudo é um caminho que me leva para Deus, né? O fim tem que ser Ele, que ser né? Ele. Então, a alegria, a gente vai dar glória a Ele, na dor a gente vai recorrer a Ele. E na ele é o alegria a fim, gente né? vê que não é através das nossas forças, né? Isso é muito bom também. Porque, como eu falei, antes eu fazia gol, uma vitória, já sou eu sou o cara, né? Vamos dizer assim. Mas a gente vê não, que é Deus que está trabalhando com a gente. Então, isso deixa que o orgulho não tome conta da gente, né? O nosso ego não aumente, né? Sim. Vamos dizer assim. Porque a gente sabe que a vitória veio de Deus e não da nossa força. Sim. A gente estava até conversando, a gente fez uma gravação antes, né? E com outro jogador, o Nino, e ele falando disso, né? O que o mundo chama de sorte, né? Então, você para ser um jogador, não adianta
só habilidade. Você tem que estar no lugar certo, na hora certa, a pessoa certa vê, né? E você tem que estar ali. E a gente não chama de sorte, né? Não, a gente chama a mão do Senhor Mão do mesmo, Senhor. guiando todas as coisas. Como é que foi Porque para senão você? haja sorte, né? Para chegar a ser jogador. Acredito que Deus coloca as pessoas, né? Com certeza. No local que Ele quer, né? No lugar certo. Por favor, curta nosso vídeo e se puder também compartilhe para nos ajudar a manter o canal Online Cortes vivo. Muito obrigado e até o próximo corte.